Deus. Meus irmãos, nós vamos já agora, esse momento especial, passar para o momento aqui da palavra do estudo. Veja bem, eu gostaria de já antecipadamente explicar para os irmãos que essa mensagem aqui hoje não é bem uma mensagem, não é bem uma pregação, mas entenda como um compêndio daquilo que nós vamos aprendendo ao longo dos anos. E aqui no nosso caso são 28 anos de ministério, onde nós ouvimos, as questões dos casais, os problemas dos casais. Fizemos então um apanhado dos problemas mais recorrentes, daquilo que mais eles nos informam em relação aos problemas, quando estão em atendimento pastoral. E nós então fizemos vou chamar de compêndio mesmo, Nós juntamos todas essas dificuldades que são mais recorrentes para poder compartilhar aqui com os irmãos, até mesmo para que você que talvez faça alguma dessas coisas, cometa alguns desses erros, você possa identificar e buscar não cometê-los mais, em nome de Jesus. O pessoal deu notícia aí como é que está chegando o áudio, o vídeo? Tudo ok? Disseram que está tudo ok. Alguém mandou algum recado? Já voltou, já. Já voltamos? Quem chegou então? Já chegaram já, o pessoal que tinha saído já nos encontrou de volta. Glória a Deus. Lúcia Rebouças mandou dizer que esse casal aí mora no coração dela. Amém, irmãos. Um abraço para você. Irmão Antônio, Netinho, todo o pessoal aí de Areia Branca. Irmão Wallace Melo, desejando a paz a todos. Ô Wallace, Deus abençoe, que ele sempre conosco. Diaconisa Ana Cristina também já chegou. Amém. Irmã Maria Betânia, amém. Não sei se ela está com o esposo John assistindo a gente. Gláucia também já chegou. Glória a Deus. Diaconisa Marinara. Glória Daniela a Deus. Também chegou. Maiara Ionara voltou. Jane Silva, a irmã de Josi, lá também em já chegou, Parnamirim, já. Deus abençoe. Sidney Josué Hugo também está Amém. desejando a paz a todos. A paz do Senhor, querido. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos aqui, pastora Carla Sabino, pastor Ricardo Sabino, evangelista Gina ali na técnica nos ajudando, evangelista Manuel no apoio ali também, e o povo de Deus orando aqui com a gente para que seja uma bênção, e eu creio que vai ser. Nós vamos alcançar muita gente em nome de Jesus. Pastora Carla, deixa eu começar já perguntando qual a importância da gente falar a respeito das dificuldades dos casais, qual a importância da gente nomear quais são as principais dificuldades que os casais enfrentam? A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. É realmente muito importante, sabe, pastor Ricardo. Esqueci até meu nome, olha aí. Não, é porque a gente está numa conversa, não é? E como estamos aqui na igreja, às vezes a gente confunde os pronomes, Mas realmente não, deixa eu revelar, é porque ela só chama amor, irmãos. Aí fica na igreja controlando para chamar pastor. Então, mas assim, é extremamente importante, porque nós como seres humanos, nós temos essa necessidade de se identificar. Ninguém quer ter aquele sentimento de que, poxa, será que sou eu que estou passando isso? Será que pessoa terrível eu sou? Pessoa que não tem entendimento, pessoa que não tem conhecimento. Essa palavra é um sinônimo, assim, que é o mínimo do que algumas pessoas pensam a respeito de si mesma, não é? Talvez ela ache que o problema, ou ele pense que o problema no casamento, ou talvez até algumas pessoas, pastor, que já se divorciaram, não é? Estão em crise e acreditam piamente que estão sofrendo por culpa dela, por falta de uma atitude, ou porque tomou uma atitude exacerbada, ou de forma que a pessoa se culpa. Então, quando ela escuta, quando ela participa, quando ela ouve, uma orientação, e ela vê testemunhos, e ela vê modelos de pessoas que talvez passaram por situações idênticas e conseguiram atravessar essa crise, então ela já pensa assim, opa, então alguém passou e venceu, é possível que eu também consiga vencer, Então nós temos essa necessidade, eu acredito, como ser humano, se identificar. Então você
olha, preste atenção a cada ponto que vai ser compartilhado aqui, porque pode ter certeza, foram pontos que foram realmente vividos, vivenciados, alguns por nós, né, foram vivenciados e aí foram superados, né? A palavra do Senhor diz que o homem, ele erra, né, por falta de conhecimento, né? Então, se a gente está sofrendo por falta de conhecimento, quando você ouvir uma orientação nessa noite, procura aplicar na sua vida, procura conversar, e aí você vai, com certeza, ver uma situação que você vai conseguir perceber que essa situação pode mudar. Glória a Deus, eu acredito sim que vai mudar, porque Deus é bom e poderoso. É só o seu coração estar aberto, a sua alma aberta, e com certeza você vai absorver coisas maravilhosas aqui nessa noite. Queridos, então, nós não separamos texto bíblico para a gente estudar hoje. Como eu havia dito, né? Para quem não estava sabendo, nós vamos fazer um apanhado, um apurado daquilo que as pessoas nos trazem recorrentemente em relação às suas dificuldades, no que diz respeito ao relacionamento do casal, né? Aqui elencamos vários pontos para podermos então debater nessa noite aqui em nome de Jesus, né? E falando em relação às dificuldades do casal, eu gostaria de começar falando especificamente do relacionamento em si, o relacionamento entre os dois, né? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta: por que mudou? Quando as pessoas se enamoram, se apaixonam, elas têm uma tendência, isso é de modo geral, elas têm uma tendência a ver no outro as suas qualidades, as coisas que saltam aos olhos, normalmente são as qualidades. Daqui a pouco aquele relacionamento ele vai se estabelecendo, os sentimentos vão se fortalecendo, vai se aprofundando e a pessoa então vem a contrair matrimônio, pastora. Mas depois de um tempo, alguns chegam com problemas, chegam pedindo ajuda, né, orientação pastoral. E eu pergunto sempre, o que foi que mudou? Do início lá, quando vocês se conheceram, e agora para esse momento de crise, o que é que mudou? E geralmente as pessoas, elas repetem, claro, tem suas especificidades, cada casal tem a sua própria dinâmica, né? Tem a sua maneira de ser, de agir, de viver, mas em geral, o que eu vou falar para você aqui são as coisas que mais eles relatam, né? E nós pegamos então para poder conversar com vocês nessa noite. Então, algumas coisas importantíssimas que nós passamos a ver agora. O que mudou? Normalmente, pastora, né, as pessoas, elas passam a conhecer as nuances da personalidade, que nós chamamos tecnicamente de personas, né, que só são visíveis para os que são íntimos. Entenda isso. Eu não estou afirmando que as pessoas têm duas caras, não é isso. Mas todo ser humano, ele tem expressões da sua personalidade que em público, em sociedade é de uma forma e na intimidade é de outra. Vamos imaginar assim, na intimidade a pessoa relaxa, ela não precisa estar com uma postura rígida, ela não precisa se segurar no sentido dos seus gostos, das suas vontades. Na intimidade, ela está à vontade. E é nesse momento que alguns casais têm choque, né? Por quê? Porque parece que a pessoa com quem ela casou não é a mesma pessoa que ela tinha um relacionamento no namoro e no noivado. E na verdade não. É a mesma pessoa. A questão é que você não conhecia. A questão é que algumas coisas que aquela pessoa já ela vai passar a demonstrar com mais naturalidade somente após o casamento. Uma das coisas, pastor, é a questão, por exemplo, do temperamento. Então tem pessoas que em público são doce de pessoas. Você não imagina nunca que aquela pessoa é uma pessoa grosseira, porque em público ela é uma pessoa fantástica, é uma pessoa maravilhosa, mas na intimidade então ela mostra de fato
aquilo que ela em público estava segurando. E algumas dessas coisas nós podemos até mesmo atribuir à criação, né, da pessoa, como é que ela foi criada. Exatamente. Fale mais um pouquinho sobre isso aí, pastor. Ela gosta, né? Então veja, irmãos, importante você saber que as fases do relacionamento não devem ser puladas. Fase nenhuma da vida deve ser pulada. Mas por que muitas pessoas erram? Porque não dão o tempo necessário do namoro. Aqui na igreja, nos seminários de relacionamento, eu digo muitas vezes, irmãos, um dos males dessa nova geração é porque estão abolindo o namoro. Aquele tempo que conversariam, aquele tempo que iriam se conhecer, né, que pouco a pouco iriam galgando uma intimidade, eles pulam essa fase direto para o ficar. Do ficar, muitas vezes, direto para viverem juntos na mesma casa. Aí daí a pouco tempo estoura a bomba. E a pessoa fala, mas eu não aguento essa pessoa, eu não suporto essa pessoa. Mas é claro, você não a conhecia. Não houve tempo para que vocês refinassem esse relacionamento e passassem a se conhecer. Então, o primeiro ponto, né, que eu gostaria de elencar aqui nessa noite é exatamente esse: você não conhecer a personalidade da pessoa. Evidentemente que ninguém conhece o outro na sua totalidade. Ninguém conhece. Você pode conviver anos com alguém e ainda haverão coisas que você jamais vai saber daquela pessoa. Mas de uma maneira geral, irmãos, dá para a gente pelo menos ter uma ideia. Dá pelo menos para a gente ter uma noção. E esse é um dos pontos que os casais às vezes trazem, dizendo, pastor, fulano mudou demais. A pessoa mudou muito. Mudou nada, ela já era assim. Ela só foi se revelando ao longo do tempo, que você não sabia. Isso mesmo, isso que você está falando é exatamente o ponto que eu acho principal, né? O primeiro, no caso, né? Que está elencado aí como o primeiro da lista, porque é muito importante você conhecer o outro. Eu não vou dizer que no todo, na totalidade da pessoa, como o pastor acabou de falar, você vai conseguir conhecer, mas existem coisas que são prioridades, que você vai, na verdade o pastor sempre fala nos encontros de casais que ele já fez, né, nós conversamos muito sobre você fazer uma lista a respeito da pessoa ideal para você, não é? Então, muitas pessoas, ela entra no relacionamento e ela pensa assim, não, eu não quero me casar agora. Então, se eu não quero me casar agora, não tem necessidade de eu pensar que pessoa ideal. Então, assim, a gente precisa parar e começar a entender que tudo na nossa vida é importante que tenha um planejamento. Porque nem todo mundo terá estrutura, certo? Para depois que entrar em um relacionamento e começar a perceber essas nuances, qual o pastor tem falado, nem todo mundo vai ter estrutura para prosseguir, para continuar. Então, é importante você sentar, você conversar, você perguntar, você perceber se essa pessoa tem realmente as características que poderá realmente levar a conviver com você e características que vai fazer com que você diga assim, eu posso suportar isso aí dá para me relevar, dá para a gente conversar e seguir em frente. É um ponto extremamente importante. O namoro é extremamente importante. Muito importante. E não só para jovens e adolescentes não, viu, irmão? Tá? Qualquer idade, você precisa ter um período onde você vai conhecer aquela pessoa, até para ver mesmo se você vai levar ou não à frente aquele relacionamento. O segundo ponto que nós elencamos aqui nessa noite, certo? É o que alguns chamam de teoria da conquista. Isso não é uma coisa totalmente comprovada, ainda está em estudos, mas alguns já falam sobre isso e eu sou tendencioso a acreditar que isso realmente tem procedimento, tá? A tal da teoria da conquista. O que ela diz? Ela diz que o homem, olha isso, evangelista Manuel, que o homem não sente mais necessidade do galanteio. Galanteio é a palavra, talvez alguns não conheçam, é quando o camarada está ali, né? Como é, pastor? Me ajuda. Está ali, né? Tem umas palavras mais jovial,
fazendo de tudo para conquistar, né? Tem outra palavra que eles usam, os jovens usam, como é que é, mano? O evangelista falou ali a palavra. É o somebody love, né, que o pessoal fala. Pois é, tá ali, né, falando com a menina, tentando conquistar, ou às vezes a menina tentando conquistar o rapaz, é o galanteio. E essa teoria, ela diz que o homem, ele não sente essa necessidade de estar, né, cortejando, né, que está ali falando coisas bacanas, tentando conquistar, depois que ele consegue. Entenda isso. Essa teoria diz que o homem se esforça, ele dá tudo de si até a conquista. Depois que ele conquista, que ele sente seguro, que ele conquistou aquela pessoa que ele, né, estava sentindo ali um sentimento, então ele para. E ali ele estaciona, né? E eu sou tendencioso a acreditar nisso, porque na prática já vi muito isso acontecer com as pessoas com os quais lidei, trabalhei em relação a atendimento pastoral, né? Então, eles dizem assim, olha, pastor, que interessante, passou a fase do pavão. Não confunda com síndrome do pavão, né? São coisas diferentes, tá? Importante que você separe uma coisa da outra. Fase do pavão, ou seja, a fase que o cara se arruma, se perfuma, penteia o cabelo direitinho, né? Compra a balinha, faz tudo para conquistar a menina. Depois que ele conquista, aí relaxa. Aí ele já não tem tanto cuidado, né, com a roupa que ele vai escolher, já escolhe qualquer roupa, já não tem tanta preocupação de impressionar, né? Então eles dizem que após o homem conquistar, essa fase passa. E isso é um dos problemas que nós vemos os casais passando. As irmãs chegam e falam assim, pastor, esse camarada me enganou, porque quando a gente estava só orando, só conversando, ele era gentil, era cavalheiro, né? Ele trazia ursinho de pelúcia, trazia bombom, né? Me levava para passear, me levava para tomar um lanche, né? E na minha época, na época de juventude, as moças ficavam muito felizes quando ganhavam ursinho de pelúcia, né? Estão dizendo que hoje não, pastor, estão dizendo que elas ficam felizes quando leva para a lanchonete, né, para pagar um lanche. Seja como for, eu não tenho mais essa experiência, seja como for, elas reclamam dizendo, ele mudou. E começam confusões, começam brigas, porque a mulher começa a cobrar dele, dizendo, poxa, mas você, né, quando a gente se conheceu, você fazia assim, 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 e agora mudou. Exatamente, e isso é a causa de muito divórcio, viu? Porque nós vivemos numa sociedade onde tem uma ideia por aí, onde as mulheres elas dizem que as mulheres e o pessoal em geral, o que importa é ser feliz. Então, como ela entra no relacionamento muitas vezes de forma errada, a primeira fase já pulou, né? Não namorou, foi direto, né, para a fase final, né, digamos assim, do casamento. Então, já entra pensando que o outro vai completar e fazê-la feliz. E quando passa um tempo, né, que acaba essa fase do galanteio e que ela começa a perceber e a acreditar que ele está distante dela, então o que ela vai pensar? Não me ama mais, já está com outra. E até muitas pessoas que conhecem a Jesus estão na igreja, então chega a reclamar e dizer, o marido está frio, já deve estar com outra pessoa, porque não liga para mim. Ela começa a citar atitudes que ele vai tomando. Claro, não posso defender ninguém, dizer que não está acontecendo nada, possa ser que esteja, mas no geral é exatamente isso que o pastor está dizendo. Se você entra no relacionamento pensando que o outro vai te fazer feliz, aí é onde também já tem um problema. Quando passar as fases, porque tudo na vida tem fases, tudo. Quando chegar esse momento, então vai começar a discórdia, vai começar o sofrimento, não é? Que já estava semeado porque teve um relacionamento que começou de forma errada. Justo. E o pessoal que está assistindo aí, se você conhece casos assim, vai dizendo aí pra gente aí, tá? Já comenta aí se você conhece, ou até se passou por essa situação, se passou por algo parecido. Se quiser compartilhar conosco, faz isso aí. E a evangelista Gênia, chegou mais alguém? Quem mais está conosco na nossa live hoje? A irmã Eva Cali chegou também. Minha querida colega, isso. Eva, lá da psicologia. E
Joilson Evaristo. Muito bem, irmão Joilson, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E queridos, nós vamos aqui ao terceiro ponto, e esse vai ser um pouquinho mais extenso, importante que você acompanhe aí, porque nós separamos aqui, segundo o que os casais nos trazem, né? Um outro ponto de divergência, dificuldade dos casais, pastora, são as necessidades e as características peculiares de cada sexo. Então, cada sexo, sexo masculino, sexo feminino, cada um dos dois tem suas necessidades próprias, né? Suas peculiaridades que são próprias de cada sexo. E quando o outro não entende isso, ou pelo menos não se esforça por entender isso, que não é fácil, eu já quero deixar você ciente, não é fácil, não importa que tipo de casal seja, certo? Na sua intimidade, em algum momento, eles vão ter divergência de alguma coisa. Isso é comum do ser humano, porque são duas cabeças, são dois temperamentos, são pensamentos, né, que às vezes não são convergentes. É natural que você, em algum momento, discorde. Não tem problema nenhum nisso. Mas o que nós estamos falando é quando o casal não consegue mais lidar com isso, que esse fardo se torna insuportável. Ou seja, é uma necessidade da pessoa, é algo peculiar dela, mas o outro não consegue mais suportar. E você não tem ideia de como isso é comum. Sabe, eu já pensei várias vezes que acredito que toda pessoa que está intencionando casar deveria ter um curso, sabe? Uma graduação para isso. A pessoa deveria passar por um momento, por um estudo profundo, certo? Para poder compreender pelo menos a questão biológica, parcialmente, né? Do homem, da mulher, psicológico do homem e da mulher, porque realmente existem muitas coisas que vão além dessa parte do romance, não é? Que é tão mostrado aí na mídia. Não é? E isso, importante, pastor, no sentido de que quando a pessoa tem o conhecimento, não quer dizer que não vai haver divergência, mas a pessoa vai saber compreender as situações, as fases, sabe que ela não está no relacionamento esperando que o outro venha fazê-la feliz, ela já é feliz e vai ter tem momento mais ferramentas, né? É isso. Mais ferramentas. Palavra certa, tem mais lidar ferramentas. Com isso. Quando a pastora fala graduação, claro que ela está brincando, não existe uma graduação para aprender a casar, mas nas igrejas nós temos os cursos, né? Curso de namoro, curso de noivado cristão. Evidentemente que tudo que nós estamos falando aqui, estamos falando por base dos preceitos cristãos. Se a pessoa não é cristã, ela vai achar algo estranho, ela vai achar algo fora do seu conforme. Mas nas igrejas cristãs evangélicas nós temos cursos, né, que ensinam as pessoas a procurarem viver num relacionamento onde haja cumplicidade, onde haja, né, o mínimo de tentativa de entendimento e, por causa do entendimento, a comunhão. Então vamos lá, eu vou começar com as mulheres, né, essas características, né, e essas necessidades peculiares da mulher. O pastor vai ficar à vontade para me interromper a hora que quiser, tá certo? E você vai observando aí se isso não acontece na sua vida, tudo bem? Então vamos lá, uma característica, uma necessidade peculiar do sexo feminino: falar, tá? A mulher precisa falar, e falar muito, né? Sobre tudo. A questão é que às vezes esse tudo é ao mesmo tempo, a pessoa fala ao mesmo tempo, ou seja, ela fala dá um exemplo aí, pastora. O que eu estou pensando acerca disso, que eu vou dar um exemplo quando me vier aqui, mas o que eu posso pensar acerca disso, pastor, é que eu acredito e defendo isso, que toda mulher, ela precisa ter amigas, pessoas com quem ela possa conversar. Porque... Sim, mas aí já é o final, eu quero saber o exemplo, um exemplo. Eu vou dar, tá? Por exemplo, a mulher, normalmente, por favor, não entenda isso como falha, não é uma falha. Isso não é, de forma nenhuma, algo pejorativo. Isso faz parte do pacote.
é totalmente natural, é totalmente certo da natureza feminina, a questão da necessidade de falar. Mas a mulher consegue falar sobre os filhos, sobre finanças, sobre questões biológicas, sobre sonhos, na mesma conversa. Nós conseguimos estar cuidando do nosso filho, né, dando, vem cá, neném, toma aqui a papinha, o telefone toca, a gente atende o telefone, conversa com o menino para convencer o menino a comer, atende o telefone, dá um recado ao outro, tudo isso a gente consegue fazer ao mesmo tempo e com graça. Não é? E aí... Nem tenta, viu, irmão? A gente não consegue, não. Tá? Eu fiz o teste. Olha, a gente tomando conta do leite. Eu vi uma vez o pastor Cláudio Duarte falando sobre isso e fazer o teste, né? Fazer uma outra tarefa tomando conta do leite. A gente não consegue, irmão. É uma coisa incrível. A gente se perde totalmente. Então, é peculiaridade, é uma característica natural, mas que não deve ser encarada como se fosse problema, é da natureza. E o homem, ele precisa, quando ele vai entrar no relacionamento com a mulher, ele precisa entender que é totalmente normal a necessidade que a mulher tem de falar. Ei, camarada, vou te falar uma coisa, se você vai namorar, se você vai noivar, se você vai casar e você quer passar todo o seu relacionamento mudo, você vai ter problema, meu irmão. Porque elas precisam disso. É uma necessidade que a mulher tem. E entra pode ser que surja um problema grave, e é um problema grave, quando o homem ele despreza essa característica da mulher, e ele chega a ponto de, em alguns momentos, quando vão passear, ou estar em momentos com a família, com os parentes, e ela começa a falar, e ele é apressado para ir, então ele diz... não precisa disso, tá bom, já falou demais. Então, ele, sabe, alguns homens, que eu escuto algumas mulheres reclamando disso, que ela se sente menor, entendeu? Se sente desprezada porque ela não consegue expressar. Ele diz, eu não preciso falar dessa forma, então não tem necessidade de falar tanto assim, não precisa falar tudo isso. Para que isso? Tanto tempo falando. Então, quer dizer, isso faz com que a pessoa se sinta tão pequena. Não é? É importante que se perceba essa necessidade que nós temos de conversar e de falar. Para que tanto detalhe, né? Alguns homens dizem, que eu escuto algumas esposas falando. Para que tantos detalhes? Tá. É para ser assim, assim, assim. Não é? Olha só, irmãos, outro ponto aqui, característica da mulher. A necessidade de contato visual, pastor. Vocês são, naturalmente, têm essa necessidade. Por exemplo... de se incomodar. As mulheres normalmente, claro, nós estamos falando em tese, em linhas gerais. Claro que existem pessoas que não têm essa característica, estão fora da curva, mas a grande maioria das mulheres, quando estão conversando, elas gostam de conversar olhando para a pessoa. É tanto que quando você conversa com a mulher, sem olhar para ela pergunta se você ouviu. Você ouviu o que eu falei? Está ouvindo? Está me ouvindo? Está me entendendo? Porque elas precisam desse contato visual, né? Precisam que o homem lá esteja olhando para ela. E muitos casais começam a brigar a partir daí, porque uma resposta categórica da maioria dos homens: eu escuto com os ouvidos. Pronto, ali já é uma abertura para um problema entre eles, né? Porque o homem normalmente não tem essa necessidade de manter um contato visual para ouvir uma pessoa falando. Um outro ponto aqui, né, é a questão da proximidade. A mulher tem uma tendência a grupo, a andar em grupo, né, a se juntar, a proximidade. Elas gostam, principalmente, né, a mulher latina, ela gosta da proximidade, gosta do abraço, gosta de estar mexendo no cabelo da outra, né? A gente ri muito porque as mulheres vão em tropa para o banheiro, né? Você nunca vai ver um homem chamando o outro para ir no banheiro, né? Rapaz, estou apertado, vamos no banheiro comigo, que coisa, não existe isso. Mas as mulheres precisam, é da necessidade delas, né? Se você vê, por exemplo, senta uma na frente, a outra na cadeira de trás, daqui a pouco a outra está mexendo no cabelo, fazendo trança, fazendo cafuné, né? E às vezes não é nada demais, é apenas essa coisa comum da mulher de buscar
essa proximidade. E os homens jamais vão compreender. Então, é um mistério, é um mistério. Nem tentem definir, apenas aceitem a diferença que existe. Um outro ponto aqui, pastora, é a tendência à subjetividade nas conversações. Isso aqui é um ponto importantíssimo, tá? É muito importante. Normalmente os irmãos chegam assombrados. Eu acho engraçado quando eles me procuram, dizer, pastor, a minha mulher eu acho que não é muito normal, não. Por que, meu filho? O que está acontecendo? Aí eles contam. Porque ela chega onde eu estou, né? Ela pergunta, ela mesma responde e ela briga. E eu não abri nem a boca ainda, né? Porque tudo se processou internamente na mente dela. A mulher tem uma tendência a essa coisa subjetiva, e por favor, eu não estou criando estereótipo, tá? Mas normalmente as mulheres são assim. É muita introjeção, ela é muito subjetiva. E às vezes o casal tem alguns problemas exatamente porque a coisa é tão subjetiva que falta comunicação. Eu tenho dado um conselho aos casais, mas não só aos casais, a toda e qualquer pessoa que gosta de evitar estar em problemas. O meu conselho sempre é, né, não deduza, pergunte. Nós temos um mau hábito, irmão, de deduzir a resposta do outro, de achar, eu achava, eu pensava. Não, pergunte, dê ao outro a oportunidade de expressar o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta. Não fica só deduzindo. Então, muitos problemas entre o casal estão nisso, porque o camarada não consegue se adequar, e é difícil, eu vou falar para você, não é fácil. Não consegue se adequar à subjetividade da própria mulher. Por quê? Porque ela pensa sozinha, com seus botões, olhando para ele. Muitas vezes, pastor, existe essa situação de não conseguir se adequar, porque existem, eu acredito que isso não é inato do homem em si. Tem mulher também que é dessa forma, que é estar no controle. Então, se não consegue controlar, ela se sente que não consegue controlar porque não sabe o que a pessoa está pensando, não sabe o que a pessoa está falando, a pessoa fala várias coisas ao mesmo tempo, ela pergunta, ela responde, ela critica, ela briga, ela chora, tudo ali no momento. Então, como ele não consegue interpretar, não está no controle, então começa também, é um dos pontos também para estresse. Né? Tá fora do controle dele, não consigo compreender essa mulher, e aí começa, não é, os adjetivos, né? E os problemas. Várias vezes. Então é importante, eu vou retomar esse ponto, irmãos. Atenção, homens, é importante que nós venhamos a saber disso. É natural da mulher, não é falha. Quero que fique bem gravado isso, não é uma falha. É natural da mulher ser subjetiva, tá? Então você vai se deparar com isso. Meu querido, preste atenção, você vai se deparar com isso. Ela está olhando para você, falando, mas não está falando com você. Ela está pensando alto, ela está pensando consigo própria. E a gente tem que entender que isso é uma característica e necessidade da mulher. Tudo bem? Um outro ponto aqui muito importante. A mulher tem por característica natural de si reviver momentos passados intensamente. Pense numa coisa que dá problema no casal. Por exemplo, pela manhã, divergiram por alguma coisa e ele fala algo que a magoa. Ela fica magoada. Ele vai embora trabalhar. Quando ele vier à noite, ele vem feliz da vida, achando que ela está lá, pronta para recebê-lo com toda alegria. E quando ele entra dentro de casa, está a mulher com a cara deste tamanho. E ele fala, mas eu não disse nada, eu não fiz nada. Você não disse nada, não fez nada agora. Mas ela está vivendo aquele momento desde manhã, tá? Só imaginando a hora que você ia chegar para te pegar, tá? Então ela consegue ter essa vivência das coisas passadas, e não é só no mesmo dia, não, tá? Às vezes você está lá, eu até brinco, viu, pastora? Atenção, viu, meu filho? Quando a mulher estiver cortando carne, frango, certo? Que ela olhar para você com a cara feia, meu conselho, saia de perto. Porque ela está ali lembrando de uma coisa ruim que você fez. E não é um momento bom para você discutir com ela. Deixa a mulher quietinha, deixa ela no lugar dela, deixa ela se acalmar, depois você
retorna. Então, é importante lembrar isso. Vou te dar a palavra já, pastora. Importante você lembrar disso, irmãos, que muitas vezes, quando você chegar, que ela estiver estranha, que ela estiver fora do normal, fora do comum, é porque ela lembrou e reviveu alguma situação, algum fato que a magoou. Talvez não tenha sido nem você só não deu sorte, chegou na hora errada, né? No momento errado, mas elas vivem isso com intensidade, e às vezes para alguns homens isso não tem lógica nenhuma, é uma coisa que já passou, uma coisa que já foi resolvida, que já trataram, e ela está puxando aquilo de novo, mas é comum e é natural da característica feminina. E o meu conselho nesse caso para os homens de Deus e outros homens que estão passando, né, percebendo isso em seu relacionamento, é não ficar na defensiva. Você não tem por que ficar querendo se defender, porque ali é um momento, né, é um momento não tem que ficar na defensiva. É um momento onde os dois devem, primeiro, ele para ouvi-la, né, vai ouvir, e ela mesma vai conseguindo, né, falando, vai esclarecendo para ela a situação, e ele vai com o coração aberto para dialogar, e essa situação vai ser esclarecida. Muito bem. Outro ponto aqui importante ainda das características femininas é a questão da segurança, pastora. Isso aqui é interessantíssimo, porque nem todas as mulheres concordam, nem todas as mulheres aceitam, mas é uma característica, a necessidade de segurança, né? Como assim? De se sentir única e valorizada. Quando nós, pregadores, perguntamos para quem a mulher se arruma, muitas dizem para o marido, e nós discordamos. Não. Tá? A mulher normalmente se arruma para as outras mulheres, porque sabem que as outras vão lembrar a roupa que ela vestiu. O homem não lembra. Tá? Raramente você vai encontrar um homem que lembre qual foi a roupa que a mulher vestiu na última festa que foram. Vai ter alguém que lembre, mas é uma raridade. Mas as mulheres lembram exatamente qual foi a roupa que a amiga foi. E elas fazem de tudo numa festa para não irem com roupas iguais, com calçados iguais, porque elas têm essa necessidade de segurança, sentir única, valorizada. Normalmente, eu repito, não é demérito. Isso é uma coisa fantástica da natureza feminina. Quando eu falo que ela precisa se sentir segura de si própria, tá? Não está falando em relação ao homem, está falando de si própria. Ela se sentir segura, ela se sentir bonita, ela se sentir bem com seu corpo, bem com seu cabelo, bem com seu rosto, bem com a sua roupa, uma característica dela. Elas dizem que se arruma para um homem, mas o homem não lembra, irmão. O fato é que não lembra, o homem não lembra qual foi a roupa que a mulher foi na última festa. As amigas lembram. Um outro ponto, quer comentar? Não? Um outro ponto importante aqui, né? A questão do romantismo. E aqui é um campo minado, irmãos. Tá? Porque eu tenho dito que os filmes, os desenhos, né? Desenhos animados, as histórias, eles incutiram na sociedade uma visão que, de certa maneira e até certo ponto, não foi legal. Porque a expressão romance, a expressão romantismo, perdeu a sua, né, raiz etimológica original. O que é romance? É ficção. Romance é ficção, é algo literário, é uma história. Agora, como os romances tinham por tendência a contar histórias de amor, criou-se essa expressão romantismo. E certas pessoas, ou boa parte das pessoas, pensam que um relacionamento só é bom quando há muito romantismo. E isso não é uma verdade. Por favor, eu não estou dizendo que não tenha que ter. Não tenha que ter, não é isso que eu estou dizendo. Mas você precisa entender que é utópico achar que um bom relacionamento só é quando os dois são muito românticos. Toda semana tem que ter jantar à luz de velas. Toda semana tem que ter passeio ao luar. Toda semana tem que ter, se tem como passear, passeie. Se dá para ir, vá.
Mas o relacionamento não deveria depender disso. O relacionamento deveria ser os dois e não as coisas ao redor, tá? Os dois deveriam ser, porque se a base não está nos dois, mesmo que o ambiente seja bonito, mesmo que o ambiente seja propício, não vai ter amor. Porque o amor não é a lua, querido. Por mais que a lua seja linda, bonita e nos deixe sentimentais, mas você pode ir para a lua cheia, de frente para o mar. Se você vai com uma pessoa que você não gosta, se você vai com uma pessoa que te faz mal, não tem romantismo que dê jeito. Aliás, nem romantismo vai ter. Então, é importante notar isso. E sobre isso, eu preciso ampliar o entendimento, dizendo o seguinte: a mulher, ela tem por característica valorizar mais, atenção homens, elas valorizam mais os sentimentos do que o sexo. Elas dão muito mais valor aos sentimentos do que ao sexo. É errado dizer, como alguns apregoam, dizendo que homem gosta de sexo, mulher não gosta. Isso não existe. A necessidade sexual é uma coisa da fisiologia humana. É totalmente da fisiologia humana. É biológico, tá? É também sentimental. E as mulheres, por tendência, dão valor maior, valorizam mais a questão do sentimento. Dizem alguns estudiosos que a mulher, ela vai ao sexo em busca dos sentimentos, de se sentir querida, de se sentir amada, de se sentir desejada, de se sentir valorizada. Não que ela não queira relação sexual com seu marido, né, com o seu companheiro, mas o foco principal é se sentir amada, tá? Isso é um ponto importantíssimo que a gente precisa manter. Isso quer dizer o quê? Que quando o homem não entende isso, ele faz essa mulher viver uma vida seca de sentimentos. Porque se ele acha que vai supri-la apenas com um relacionamento sexual, sem os sentimentos, não vai. Ela vai ser uma pessoa sofredora. E por fim aqui, para a gente poder, que é muita coisa, mas precisaria de um seminário, né, para a gente falar tudo. Mas só desse, que nem falei dos homens ainda, só para a gente elencar aqui rapidinho, a questão do ciclo menstrual. Atenção, queridos, prestem bem atenção. O homem precisa entender que o ciclo menstrual da mulher é uma das coisas mais maravilhosas que Deus criou. E além disso, dentro de 28 dias em média, faz uma mudança completa de humor, de semana a semana na vida da mulher. E para lidar com isso, para ela conseguir lidar com isso, não é fácil. Então é importante que o homem tenha o mínimo de senso, de compreender que quando ela está, né, em um período de tensão pré-menstrual, ou mesmo quando ela está no centro do seu ciclo, ela precisa ser entendida. Você não pode esquecer que não é a mesma coisa para ela em relação aos homens. Nós não passamos por isso, então não temos essa necessidade de maior atenção, ou pelo menos de compreensão. Se não atenção, pastor, no sentido de conversar, de chegar. Porque tem mulheres que realmente, na época, né, da sua menstruação, ela não gosta de muito papo, de falar sobre isso, né? A maioria das mulheres nem gostam de falar sobre isso, a bem da verdade, né? Porque criou-se aquele estigma, criou-se, né, aquele tabu que eu não entendo porquê. Esses dias mesmo, né, falando com uma pessoa até muito querida nossa, né, aí falou para mim assim: pastor, porque naqueles dias, né, eu não me sinto bem. Eu falei: não, você pode falar no meu ciclo menstrual, porque isso não é vergonhoso, isso não é algo de outro mundo, tá certo? É uma coisa maravilhosa da biologia humana. Então o camarada precisa entender que ela precisa, no mínimo, de compreensão. Deixa ela um pouco mais quieta, se ela quer ficar assim. Não fica perguntando o tempo todo por que ela está de cara feia, por que ela está daquele jeito. Você pergunta uma vez para ver se há algum problema. Se nota que não é, ou se ela mesma é uma mulher
de entendimento, e ela explica por que está de mau humor, não precisava estar perturbando. Eu vou usar uma expressão mais clara. Não enche o saco dela não, meu irmão. Deixa a mulher quietinha lá, deixa ela passar esse período, daqui a pouco ela está bem e as coisas melhoram. Mas muitos casais, pastora, têm problemas porque o homem não consegue entender que há mulheres que sim, precisam de um período, porque vem dores abdominais, né, nas cólicas. Outras não é só cólica não, é dor no corpo inteiro. Como eu falei na pregação um dia desse, a pele muda, o cabelo muda o humor, nem ela própria se aguenta. Tem mulher que nem se suporta, tá? Ela nem sai da fora da porta porque está mal mesmo, tá? Então deixa a mulher quietinha, deixa ela passar por esse período com mais tranquilidade. E os homens precisariam, pelo menos, entender esse período. Tudo bem? Se brincar, tem homem que não sabe nem o que é isso. Marido, estou falando. Sabe nem o que é isso. Só superficialmente. Falando um pouquinho de nós, los machos, né? Vamos falar um pouquinho dos homens aqui. Enquanto eu falei que a mulher, pastora, ela gosta de falar muito, o homem é exatamente o contrário. Na grande maioria, tem suas exceções. Tem homens que são tagarelas, por exemplo, eu, tá? Tem homens que falam bastante, falam pelos cotovelos, igual a mim. Mas a maioria de nós não. São pessoas que falam pouco. E além desse pouco, a gente fala por tema. Se estamos falando de um tema, é aquele tema até o final, até esgotar. Se você bota outro tema no meio, a gente se perde. A gente fica sem entender nada, com cara de bobo. E muitos casais têm problema por causa disso. Porque nem a esposa compreende essa limitação, que eu torno a dizer, igual falamos da mulher, não é defeito, é da nossa natureza, é uma característica masculina. Nós gostamos de tratar um assunto por vez, mesmo que sejam muitos, em sequência, mas um de cada vez. Senão a gente não sabe do que está ocorrendo, o que está acontecendo, né? E aí onde entra os adjetivos, né, pastor? Justo. Esse homem. Muitos, aqui não vamos nem tentar, mas muitos, né? Muitos deles. Então, tente entender. Quando você, querida, for falar com seu marido, nunca diga, amor, temos muita coisa para conversar. Nunca. Isso dá um desespero na nossa cabeça. Você pode ver que ele vai ter resistência, tá? Diga que nós temos uma coisa para conversar. Ele vai ter resistência por dois motivos. Sim. Primeiro, porque ela fala que tem coisas para conversar. E depois ainda diz que é muita. Falou em conversar e falou em muita. Duas coisas que o homem tem dificuldade, viu, irmãos? Duas. Você assusta o camarada, tá? Então não faça isso não, tá? Aliás, se puder conversar sem avisar, encontrar um momento adequado, um momento propício, ainda é melhor ainda. Então o homem gosta de falar pouco e um tema de cada vez. Uma outra questão aqui, que são muito parecidas, mas antagônicas, tá? O homem, ele não precisa olhar para ouvir. Então, irmã, por favor, não exija dele, né? Olhe para mim, olhe para mim. Eu já vi situações, viu, pastora? Que a irmã diz, olhe para mim, aí ele fala assim, você não é minha mãe, né? Aí a coisa complica, o negócio dá ruim, dá errado. Mas é tão lindo quando os dois se compreendem assim, tanto ele se esforça para olhar para ela, quanto ela se esforça para compreender que ele não precisa dessa necessidade, né? Isso. Esse é o nosso intuito aqui, né? Que os casais aprendam e consigam fazer isso. Né? Em relação à proximidade, tá? Nós não temos necessidade não, viu, irmãos? Homem não gosta de estar andando com outro muito próximo. Homem não gosta de estar conversando com outro homem, o camarada muito perto dele, olhando para ele. Nós não temos essa necessidade. Então é importante que a mulher saiba que a maioria dos homens, quando passa o período da conquista, lembra do que eu falei no início? Ele vai se aquietar. E ele não vai ser como antes, aquela necessidade de estar abraçado o tempo todo, aquela necessidade de estar olhando o tempo todo. O homem tende a acalmar isso. Então, aí é uma coisa de ajuste, de conversa. Se é uma necessidade que a mulher tem, olha, eu preciso que você olhe para mim. Então, vão se ajustando aos poucos, né? Para que a coisa vá bem. Então, o homem não tem essa necessidade de proximidade.
Exatamente. E a mulher de Deus, ele não tem essa necessidade, mas para que o relacionamento possa continuar com aquela alegria e saudável, é importante que ela também mostre a necessidade dela. É importante que haja um feedback, uma conversa e uma concordância entre os dois. Dizer. Irmãos, eu sei que brincando, pelo menos aqui eu digo muito, né, que é conversando que a gente se desentende, né? É o contrário, a gente começa conversando, termina discutindo, não é a gente não, então eu falo o ser humano de uma forma geral, né? A gente começa conversando, daqui a pouco a conversa descambota, e se a conversa for para o WhatsApp, o perigo é maior ainda, né? Porque você tentou dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra totalmente diferente, e é um perigo. Então, às vezes é melhor conversar pessoalmente, né? Mas é importante que você diga, não tem coisa mais importante do que você deixar se conhecer, né? Você dizer, olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui, poxa, isso aqui não é legal para mim, isso aqui me irrita, isso aqui eu não gosto mesmo. Não é que pelo fato de você sentar e conversar, que a pessoa vai simplesmente, depois de assistir esse estudo, sentou, conversou e vai aceitar, não é? Tanto a mulher, né, quanto o homem também. Não é que a sua esposa assistiu e você agora vai falar para ela vai atender tudo que você acha que é certo e que é bom para o relacionamento. Não é? Todo casal tem a sua dinâmica, tem a sua forma de ser, todo o ser humano tem seu tempo, e o que norteia isso aí é a educação, é o amor, entendeu? É o ouvir, é o compreender que cada pessoa é diferente, cada casal é diferente, e que existe um tempo determinado para tudo, dentro da conversa, dentro do diálogo e da compreensão. Muito bem. O outro ponto aqui, irmãos, tá? A tendência à objetividade. Enquanto a mulher tem a tendência à subjetividade, o homem tem a tendência a ser objetivo. Então veja, quando você vai conversar com seu esposo, tenta ser o mais direto possível, porque normalmente é uma característica da mulher. Se ela vai pedir uma coisa, ela pergunta que vai para outra coisa, que vai para outra coisa, para chegar lá onde ela queria. Nesse meio caminho, o homem já perdeu a paciência. E nesse meio do caminho, às vezes, ele já trancou o coração, já se zangou, já chateou, até porque já se conhecem. Até porque sabe que ela nunca chega diretamente para dizer o que quer. E às vezes ganharia um tempo. Na cabeça do homem é muito mais lógico você ir direto ao ponto, dizer, olha, eu quero isso, né? Se você precisa fazer compra, não fica perguntando para ele quando que vai receber o salário, se tem alguma coisa para pagar. Diga, meu filho, tá faltando as coisas aqui em casa, eu preciso de tanto para comprar. Você quer ver uma coisa que o homem fica perdido? É quando a esposa diz assim, filho, eu vou comprar tal coisa. O homem pergunta, sim, e aí? Aí ela diz assim, troco para quanto? Ora, mas se ele não sabe nem o que ela vai comprar, se ele não sabe nem o que é, quanto é, como é que ele vai dizer troco para quanto? Então, às vezes surge uma dificuldade ali que pode ser sanada, que pode ser resolvida. Peça, se você sabe, olha, eu preciso de R$50 para comprar o almoço. Peça os R$50 para comprar o almoço. Não fica rodeando, porque a maioria dos homens gosta da coisa mais reta, mais direta, e facilita muito. Mas, pastora, também não estou dizendo que é obrigação só dela de ajustar, tá? É nossa também de entender que, por característica, a mulher faz isso. Então, busque ter um pouco de paciência, busque tentar entender, estou falando aos homens, tentar entender que grande parte das mulheres são assim. Em muitos casais, pastor, a dinâmica seria, cada um deveria ter sua dinâmica em relação ao exemplo que está sendo dado, em relação a compras, essas coisas. Mas uma das dinâmicas poderia ser um só fazer a compra, porque realmente seria difícil ajustar isso aí. Porque muitas vezes ela fala
para manter na intenção dela é manter uma conversa, é compartilhar algo que realmente ela quer, a opinião dele para comprar. Em muitos momentos é assim, mas ele jamais vai compreender dessa forma. E aí é onde entra um conflito muito grande. Ela sai chateada, não é? E pensa assim, não falo mais, não digo mais, vou me calar. E quando uma mulher se cala, os maridos têm que prestar atenção. Se ela está calada, não quer falar nada com você, tem alguma coisa errada e provavelmente ela não vai dizer para você. De tantas vezes que ela tentou falar e você, pela sua lógica, foi bem taxativo e ela sente que está sendo colocada de lado. Isso é muito perigoso. Isso é muito importante que depois desse momento aqui vocês sentem para conversar. Sentem para conversar, porque se ela gosta de falar e não está falando, tem algo que precisa ser tratado, uma ferida que precisa ser cuidada. É verdade. Sobre finanças nós vamos tratar daqui a pouquinho, mas vamos aqui ao próximo ponto, importante também, a questão da segurança. Eu falei que... pulei um ponto, perdão. O homem se desprende rapidamente das discussões. Enquanto a mulher, ela revive o passado com intensidade, o homem se desprende rapidamente, né, das discussões. E por essa razão ele dá a aparência de ser uma pessoa insensível. Cuidado com isso, viu, irmão? Tá? Porque nós, por exemplo, se nós conversamos, está resolvido, está resolvido. O homem, a partir dali, tem a tendência a botar uma pedra em cima daquilo, partir para a próxima. E às vezes a mulher fica pensando, poxa, esse cara não tem sentimento, né? Esse cara não tem nenhum tipo de emoção, porque foi um negócio grave ontem, hoje ele já está aqui sorrindo, já está de boa, já está tranquilo, enquanto eu ainda estou me recuperando, ainda estou ainda nesse processo de reconstrução desses meus sentimentos, ele já está tranquilo, já brincando, já fazendo, né, brincadeiras. Então é uma tendência do homem, não estou dizendo que é certo, tá certo? Mas é uma tendência natural do homem, né, ele ter esse desprendimento muito rápido, né, das discussões. Em relação à segurança, enquanto a mulher ela quer se sentir bem consigo própria, ela quer se sentir, né, firme perante as suas amigas, perante sua família, qual é a segurança que o homem precisa? Ele precisa estar seguro que não vai ser traído e não vai ser trocado. Por essa razão é que alguns casais têm problemas. Por exemplo, tem homens que não permitem de forma nenhuma esse negócio de primo. Ah, é meu primo. Primo nada, meu filho. Você é casada comigo, manda o primo plantar batata. Não é de primo aqui não, né? Ah, tá de olho, tá observando. Porque se tem uma das coisas que o homem preza, que ele tem receio imenso, é de ser traído ou ser abandonado, certo? Ele precisa desta segurança. Logicamente, eu estou dizendo que a maioria dos homens, nesse ponto, é inseguro, tá? É inseguro. Então, às vezes, essa teimosia dele, essa ciumeira dele, é a própria insegurança. Não é que a mulher está dando motivos. Algumas não, né? Mas não são todas, né? Não é porque a mulher está dando motivo nenhum, é porque ele tem essa insegurança. Então, como tratar isso, né? Exatamente conversando, para que você consiga mostrar para ele que você está com ele, não é porque não tem outra escolha melhor, porque você escolheu ele é a sua escolha e ponto final, e aí vão caminhando e vão melhorando, né? Em relação ao romantismo, já falei que a mulher ela valoriza mais os sentimentos do que o sexo. O homem é exatamente o oposto. Ele valoriza muito mais, na grande maioria, torno a dizer, há exceções? Há sim, e não tem nenhum problema com isso. Mas a grande maioria dos homens valorizam muito mais a relação sexual do que os sentimentos. Então ele não precisa se sentir amado para fazer sexo. Basta ter vontade. É o contrário da mulher, ela precisa se sentir querida, se sentir amada, estimulada. O homem não precisa nada disso, né? Basta querer que ele está pronto. Então, mulheres, entendam isso. O casal pode se ajustar? Claro, pode facilmente se ajustar em relação a isso. Basta conversar. Basta que você, minha irmã, explique para ele, olha, não é bem assim não, peraí, vamos conversar, peraí, vamos ver aqui.
mas chega a um ritmo próprio do casal, todo casal chega. A gente está falando aqui que basta conversar, realmente existem pontos aqui colocados que dentro de uma normalidade é só conversar, né, colocar o amor como base, a educação, o respeito pelo ser humano, aí basta conversar. Mas se já houve conversa, tem situações em que realmente precisa de uma terceira pessoa, né, um profissional, né, uma orientação pastoral, para que realmente as coisas venham a ser colocadas no lugar, não é isso? Sim, quando já foi conversado, né? Quando já foi falado e não é resolvido, né? Então precisa sim haver um acompanhamento, tá? Quando eu digo que basta conversar, eu falo no sentido de abertura, né? Quando o outro está aberto. Se o outro não está aberto, não tem diálogo, não tem conversa. Quando um só quer conversar, e é monólogo, não é diálogo, né? A pastora está correta nisso. Que nós temos atendido alguns casais, né, pastor, que nós vemos mulheres que já tentou de várias formas conversar e ela se sente frustrada, e homens também, né? Vemos homens também que se sentem frustrados, que as pessoas pensam que é só mulheres, mas tem homens também que estão frustrados porque tentam conversar e não conseguem, né, uma devolutiva, não conseguem uma abertura, e aí a pessoa fica trancado, né? E aí é onde começa a se deteriorar por dentro e começa a ter, e até mesmo casais na igreja, né? Então procura ajuda, certo? Você que talvez esteja passando por isso, coloca aí nos comentários se precisar de ajuda, que estamos para conversar e ajudar, é para isso que estamos aqui. Sim, nesse caso os obreiros, tá? Obreiros, fiquem atentos aí, se alguém precisar, estamos aqui dispostos a atender, em nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado, dando tempo, estou verificando aqui se vai dar tempo, falar um pouquinho mais aprofundado daqui a pouquinho sobre isso aí, tá bom? Em relação, falei do ciclo menstrual da mulher, e preciso falar do ciclo hormonal do homem. Você sabia que tem isso? Você sabia que normalmente o homem, pela manhã, ele tem um pico de testosterona, e é o pior momento para você tentar discutir uma relação, é o pior momento para você querer falar de problema com o homem, é pela manhã, porque ele amanhece amanhece ali, né, virado, um pique mesmo. Claro, tem os outros que são o contrário, que é a moleza em pessoa, mas a grande maioria dos homens, né, ele tem um pico hormonal, um pico, né, de testosterona pela manhã. Então é importante compreender isso, tá? E já há estudos sendo feitos, ainda não conclusivos, mas estudos sendo feitos, que mostram que existem períodos do mês onde o homem tem outro pico maior ainda de testosterona, e você consegue notar que existem certas épocas do mês que o homem está um pouco mais agressivo, está um pouco mais agitado, e essas coisas precisam ser também levadas em consideração. Se a pessoa não é assim sempre, se a pessoa não age assim sempre, se ela tem um rompante, então é importante que conversem, até mesmo para que busquem orientação profissional, para ver o que se trata, né? Do que se trata essa questão. Então, esses foram os pontos que nós separamos em relação às necessidades e características peculiares de cada sexo. Mas vamos adiante, né? Porque esse aqui ainda é o terceiro ponto. Agora vamos ao quarto ponto, né? A falta de distinguir entre a família nuclear e os parentes. Atenção, pessoal que está nos assistindo, se você não segue os preceitos judaico-cristãos, se você não é cristão, se você não acredita, não ignore, porque nós seguimos, né, exatamente o que a Bíblia ela nos orienta, pelo menos tentamos seguir o que a Bíblia nos orienta. Então, quando nós estamos falando de família nuclear, estamos falando sim, né, daquele casal e seus filhos, né? Então é preciso fazer uma distinção entre a família nuclear e os parentes. Irmãos, eu sou um dos pregadores que desde muitos anos eu insisto em dizer: é preciso saber fazer a diferença entre a família e os parentes. Na hora que você casa, seu marido, sua esposa, seus filhos formam uma família. Agora, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tios, avós, primos, todos os demais passam a categoria de parentes. Eles agora são seus parentes, tá? Sua família é você, seu marido,
você, sua esposa e filhos, se os tiver. Essa distinção precisa ficar clara, porque quando ela não é clara, o casal tem problema. O casal entra em dificuldades tremendas, porque então vem a mãe dele para dar pitaco na casa, vem a mãe dela para dar pitaco na casa, vem o pai dele querendo fazer mudança, o pai dela querendo fazer mudança, os irmãos não podem. Na hora que você casa, vocês decidem, os outros aconselham e vocês decidem. É preciso que isso fique muito e muito claro. Não estou dizendo que você não receba os parentes. Eu não sou a favor de que você trate, por exemplo, a família de origem da sua esposa ou a família de origem do seu marido como se fosse uma raça. Tem gente que fala isso, a tua raça, de maneira pejorativa. Não, eles devem ser bem recebidos, até porque é uma obrigação cristã, né? A hospitalidade é uma obrigação cristã, eles devem ser bem recebidos, mas é preciso haver uma distinção, que naquela casa se formou uma nova família. Um outro ponto aqui, pastora, vamos tentar correr para tempo, questão das finanças, né? E eu pergunto em relação às finanças, o que foi que mudou? Por que os casais têm problema? O que aconteceu de errado? Que antes a pessoa era feliz e agora ela está cheia de problemas, né? Nós vemos aqui algumas coisas importantes. Uma delas, o despreparo para arcar com as próprias despesas. Porque antes a pessoa era sustentada pelos pais. Antes ela não pagava luz, não pagava água, não pagava aluguel, não pagava comida, não pagava nada. Aí não se prepara para isso, casa, e já começa, a partir do primeiro mês tem problema, porque não sabe se organizar, não se preparou para as próprias despesas. Qual é a consequência disso? Problema. Porque quando vem os problemas, né, financeiros, pode acreditar, meu irmão, muitos outros problemas vêm junto com eles, né? Um outro ponto aqui é a inadequação a uma nova realidade financeira. Por exemplo, a moça, ela trabalhou a vida inteira, aí agora casou, e o marido exige, olha isso, pastora, exige que ela saia do trabalho. Me vem à cabeça aquela música, lê, minha filha, que coisa que você fez? Como assim exige que a mulher saia do trabalho? Primeiro que isso deveria ser conversado lá no namoro e noivado. Não conversaram, né? Não conversaram, não, mas eu sou o provedor. Ótimo, querido. Se o seu trabalho consegue sustentar a casa, se tem filhos, os filhos precisam ser cuidados, maravilha, mas tem que poder sustentar. Às vezes a pessoa tem um grande problema, porque a realidade financeira dela agora virou outra totalmente distinta do que era quando solteira. Mesmo ele podendo prover, ele tem que ver a necessidade dela. Se ela, mesmo tendo a provisão dele, tem a necessidade de ser uma profissional, de trabalhar fora, é preciso ter um diálogo, uma conversa, não é? Porque o Senhor não honra mais a um do que a outro. O casal é que tem que ter essa dinâmica de resolver, não existe um privilegiado, existe uma conversa, né? E dentro das funções sociais, o marido é o cabeça, a esposa está ali para auxiliar, mas nessa questão individual tem que ter um diálogo para que a pessoa não se sinta frustrada, não é? Talvez ela não queira ser somente uma dona de casa e talvez, né, possa ser que ela tenha potencial para ser muito mais dona de casa e um profissional que vai fazer a diferença também lá fora, né? Preciso ter uma conversa, um diálogo para se equilibrar isso aí. Importantíssimo, porque ninguém é dono de ninguém, né, querido? Então tem que ser conversado, tem que ser dialogado. Claro que não é nada de maneira, né, agressiva, nenhum rompante, não é ninguém batendo na mesa e dizendo vai ser assim e acabou. Tem que ser conversado, tem que ser dialogado. Mas por que alguns homens não deixam a mulher trabalhar? Ciúmes. Volta aquele ponto lá de cima, ele não tem segurança. Exatamente o que eu ia falar, o primeiro ponto, né? Não tem segurança. Uma pessoa que entrou no relacionamento porque queria que o outro o fizesse feliz. Então, é uma pessoa totalmente insegura, né? Muitas vezes não se realizou profissionalmente, não
conquistou, tinha sonhos e não foi avante por vários motivos, né, pessoais, de criação. Então, por essas questões, ele se sente inseguro muitas vezes, né? Exatamente. Então, segurança, viu, filho? Tem que conversar sobre isso. E, às vezes, até precisa de um acompanhamento psicológico para tratar disso aí, porque a pessoa é muito insegura e causa problemas para sua família. Um outro ponto aqui em relação ao que mudou nas finanças é uma competição das carreiras. Porque os dois trabalham, não tem problema que trabalhe, mas eles ficam disputando quem ganha mais. Fica disputando, né, quem pode mais. E isso é muito ruim para o casal, quando há uma disputa de quem pode mais. Isso não deveria acontecer de forma nenhuma, porque ninguém quer ficar por baixo, né? Esquisitíssimo essa posição. Vou correr aqui para dar tempo, tá, irmãos? E uma outra aqui, que essa é muito comum, essa eu recebo demais, essa é campeã, a divisão do dinheiro. Porque tem assim, ó, o meu, o seu e o nosso. E não consegue se resolver isso. Em alguns casais, como é que funciona? Né? O marido trabalha, a esposa trabalha, né? Mas ele quer ficar com todo o dinheiro dela. Não porque é para casa e não sei o quê. Às vezes o contrário, os dois trabalham, a esposa quer ficar com todo o dinheiro. E não deveria ser esse pensamento o vigente, né? O meu, o seu. Tinha que ser sempre o nosso, mas é claro, uma reserva para cada um ter suas coisas pessoais. E eu vou te contar uma coisa, deixa eu confessar uma coisa aqui, pessoal, eu acho uma falta de inteligência tremenda. O homem que tem uma mulher que é capaz, uma mulher que é idônea, uma mulher que é guerreira, e o cara não deixa a mulher trabalhar. Vai ter que se esforçar em dobro para conseguir. Meu irmão, você tinha que deixar a esposa trabalhar, até porque ela teria esse prazer de ser produtiva, ter esse prazer de comprar as coisas sem precisar pedir a você, coisas básicas que o homem não precisa, mas a mulher precisa, e ela tem que estar pedindo dinheiro para comprar isso, pedindo dinheiro para comprar aquilo. Ela queria ter o seu próprio, e isso é algo tranquilo, isso é algo normal, e deveria ser algo normal para os casais. Alguma coisa sobre isso, pastora? Não? Muito bem. Então vamos adiante para a gente correr aqui. Outro ponto. Oi? Engraçado agora, você fez igual as mulheres. Tem alguma coisa aí? Não? Você falou e você respondeu. Por isso que eu falei que há exceções, né? Mas realmente é de se prestar muita atenção nisso, até porque nós vivemos numa sociedade onde, no geral, não existe mais essa questão de dizer tem que deixar ou não ela trabalhar, né? E isso tem causado muito conflito, pastor, dentro das famílias, né? Nas famílias cristãs há de se ter uma conversação, né? Há de se perceber que é importante ter o diálogo, é importante entender e compreender a individualidade de cada pessoa. Muito bem. A minha esposa, por exemplo, sempre trabalhou, querido. Isso não tem problema nenhum, tudo bem? Vamos lá. O último ponto em relação à questão das finanças, tinham muitos, mas não dá tempo de a gente falar sobre isso. Não identificar ou não aceitar quem administra melhor. Irmão, todo casal tem por tendência ter um deles que administra melhor do que o outro. E eles deveriam chegar num comum acordo de permitir aquele que tem maior controle financeiro, maior cuidado com os números, maior organização, essa pessoa ficar tomando conta das finanças, mas sempre com o outro, com direito a chegar e dizer, olha, esse mês eu quero tanto aí para me fazer um negócio, vamos fazer o orçamento, vamos colocar as coisas aqui, porque eu preciso, e seria uma bênção em nome de Jesus. Correndo para dar tempo aqui. O outro ponto, né? Papéis sociais. O que mudou nos papéis sociais, né? Eram namorados, tudo tranquilo, tudo flores, tudo maravilhoso. Casaram, a coisa virou de ponta cabeça. Por quê? O que mudou? Vamos ver aqui alguns pontos, pelo menos 2 dele. Primeiro deles, a influência do tipo de família de origem. Atenção, você que está namorando, você que está noivo, preste muita atenção a isso. A influência do tipo de família de origem, porque ela pode ser patriarcal, ela pode ser matriarcal. Quando existe um homem que é chefe da família, o tipo de criação é um.
quando existe uma mulher que ela é chefe da família, o tipo de criação é outro. E os casais precisam entender que isso tem influência na maneira que os papéis sociais serão desempenhados no futuro. Porque, pastora, um rapaz que é criado, onde a mãe sempre foi chefe de família, para ele é tranquilo aceitar uma mulher tomando conta. Para ele é tranquilo a mulher dar uma posição mais firme, porque ele foi criado assim desde pequeno. Mas um homem que é criado, né, numa família patriarcal, onde o pai, né, é aquela figura de autoridade, o pai é aquela pessoa que dá a palavra final na família, ele vai ter dificuldades de casar com a mulher, né, de família matriarcal. Ele vai ter dificuldade. Não estou dizendo que é impossível, só estou dizendo que ele vai ter dificuldade. Ele vai precisar rearranjar dentro de si, reorganizar seus conceitos e valores para que o casal não entre em crise, porque ela vai ter por tendência querer tomar a frente das coisas, porque ela foi criada assim desde pequena. Então é importante que os casais conversem sobre isso já no namoro, para que vão se adequando. Um outro ponto importante, né? Que tipo de família é? Falei patriarcal e matriarcal, mas ela pode ser também aglutinada ou dispersiva. Aglutinada, aquela família que gosta de estar todo mundo junto, sabe? Povo que faz festa, povo que faz barulho, povo que se junta, aquela festa, aquela zoada, é muita comida, e é muita risadagem, e é aquele pessoal festejando. Já tem famílias não, irmãos, que é o contrário, é um povo que gosta do silêncio, é um povo que gosta de pouco movimento, que não gosta de barulho. E às vezes, irmão, se dá de que um dessa família se casa com outro da outra família. E como é que se faz agora com essa nova família? Que tipo, né, de convívio vai ser? Porque se ele foi criado, um exemplo, pode ser ele ou pode ser ela, mas se ele foi criado como uma família, né, dispersiva, um pessoal que gosta cada um na sua, cada um no seu cantinho, aí chega a família dela, um povo que gosta de barulho, de festa, de abraço, de tudo no mundo, ele vai ficar desesperado. Ele vai ficar agoniado, porque não é do costume dele, de criação dele, tanto barulho. E eu não estou dizendo que nenhum ou outro está errado. Eu só estou dizendo que as famílias têm essas dinâmicas. E o novo casal precisa se adequar a elas. Vai requerer um esforço, vai requerer ajustes, vai, mas é possível. Não precisa, por exemplo, a família aglutinada sai, aí você fica metendo pau. E tem gente que faz isso. Mundiça, né? Mundiça. Ah, teu povo parece uma tribo gritando, né? Que negócio é esse? Misericórdia, fizeram uma fusaca na minha casa, tiraram tudo do canto, né? O cara só falta correr doido, porque ele chega na sala, tem menino em tudo que é canto, né? Porque família aglutinada é a família que gosta de menino. Menina ali é mato, meu filho. Você perde as contas. Você pode ver, a família aglutinada é assim, eles vão chamar o nome de um, chamam o nome de 10 primeiro para chegar no nome daquele que quer, porque é um tipo de família que gosta de proximidade, e proximidade leva menino, meu filho. Tem jeito não, aí ela se vai, ele já não, né? Ou ele ou ela, eu estou falando ele, mas pode ser ela, já é diferente, aquele povo que, né, casa, tem um filho só, e olhe, se pudesse ter meio ou nenhum, ainda preferia. Aí pronto, quando se vê no monte daquele monte de gente falando tudo ao mesmo tempo, tudo sorrindo, tudo perguntando, o cara fica, misericórdia, para onde é que eu vou? Aí tem que se ajustar. Isso se torna muito mais fácil de resolver no começo, conhecendo. Vai conhecer como é que é a família, vai se adequando a essa família, tá? E as coisas vão indo bem em nome de Jesus, né? E uma outra coisa que influencia nos papéis sociais, né, é a influência da formação e profissão. Pastor, eu fui muitas vezes criticado quando nas minhas palestras de relacionamento, quando a gente dava palestra para casais e para jovens, quando eu dizia, menino, menina, preste bem atenção, quando você for namorar, você tem que ver se a pessoa com quem você vai ter um relacionamento é uma pessoa que está adequada a seu modo de vida. Alguns entendiam isso como a gente fazer segregação de pessoas. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas, por exemplo, só veja um exemplo. Se
uma moça, falei muito homem, fala moça agora, uma moça, é uma moça de academia, né? Não é academia de musculação, estou falando de faculdade. É uma pessoa estudiosa, uma pessoa que gosta de estar na faculdade, gosta de fazer cursos, e ela vai namorar com um rapaz, por exemplo, que é, sei lá, vaqueiro. O negócio dele é gado, sabe aquele pessoal que corre no trecho de gado, que derruba o boi? Chama vaqueiro, né, mano? Vaqueiro. O negócio dele é boi, é o que ele gosta, andar com berrante, andar com roupa de couro, é o que ele gosta. Eu estou dizendo que esse casal não vai dar certo? Eu não estou dizendo isso, irmão. Que o amor não tem essas barreiras, não. Só estou dizendo que, quando se trata dos papéis sociais, eles podem ter problemas. Por quê? Porque o meio que ela gosta de viver é o meio dos livros, é o meio das pesquisas, serão amizades de pessoas, né, de uma tendência mais intelectual. E a dele? A tendência do gado, né, das coisas simples. Eles podem chegar ao meio termo? Podem, mas precisa ser conversado antes. Isso precisa ser ajustado antes, para que não haja problemas depois. Porque já vimos casais separar por causa disso. Porque eles diziam, não, nós temos incompatibilidade de gênio. Não é isso não, tem nada a ver com gênio não. Tem a ver com as escolhas. E tão importante que no começo isso fique claro. Olha, a moça, por exemplo, meu negócio é faculdade, meu negócio é curso, meu negócio é aprender. Então assim, eu não me importo que você vá para sua vaquejada, não me importo que você vá arrancar rabo de boi, vá lá, só não queira que eu vá junto, porque não é a minha. Isso tem que ser conversado. Não conversa, aí casam e depois tem problema, porque o cara quer porque quer que ela vá e ela fala assim, Deus me livre, né? Negócio de maltratar os animais, né? Para que fazer o bichinho sofrer? Elas vão ter problema. E ele nunca vai compreendê-la, ela nunca vai compreendê-lo, e deveriam conversar isso no início. Mas, por favor, não entenda que eu estou dizendo que não dá certo. Não entenda que eu estou dizendo que existem padrões bem certinhos. Não existe, eu não creio. Não acredito nem em alma gêmea, só para começar. Não acredito nem nesse negócio de alma gêmea. Tá? Eu não acredito que existe pessoa perfeita. Eu acho que a gente vai se adequando, a gente aprende a amar. Com o decorrer do tempo, a gente vai vencendo as dificuldades e aquele amor vai se fortalecendo. Tudo bem? Vamos aqui partir para o último ponto, irmãos, que a hora já avançou, já estamos caminhando para encerrar. O pessoal já está louco para ir embora, né? Mas nós vamos aqui batalhando em nome de Jesus. Não deixei a pastora falar, né? Fui igual a matraca agora. Vamos lá. Terminando aqui, irmãos, com a sexualidade do casal. Antes de eu falar desse ponto, evangelista Jana, chegou mais alguém aí que está com a gente? Em nome de Jesus. Alguma pergunta, evangelista Jana? Ou pergunta? Chegou alguma pergunta? No próximo a gente vai abrir, né? Para o pessoal perguntar. Não fala em perguntar, a Pastor turma vai Ricardo perguntar responde. coisa. Paula Francinete. Olá, ela Paula, Deus comentou, abençoe. meu marido deveria estar assistindo isso. Mas vai ficar gravado, depois você mostra para ele. Irmão Luiz Carlos também chegou. Ilane, Geisa Oh, e maravilha. a minha irmã Áurea. Eita, glória a Deus. A Áurea é minha cunhada. Nossa sua irmã? Um abraço, Áurea. Deus abençoe. Esse cara está ali, Ilane, minha colega também, Deus abençoe, obrigado pela presença de todos vocês. Queridos, deixa eu aproveitar um adendo aqui, vamos fazer o seguinte, um desafio, tá? Eu estou com o nosso canal lá no YouTube, tá? Nós temos uma meta próxima, agora, próxima meta, nós estamos de meta em meta, né? A próxima meta é chegar a 700 inscritos. Eu vou fazer esse desafio com os obreiros, com os irmãos da igreja e com você que está assistindo, tá? Se a gente conseguir aumentar, né, e chegar, né, aos 700, tá? Eu vou fazer uma live só de perguntas ao vivo. Vocês perguntam e eu respondo aqui. Se eu não souber responder, eu vou estudar e depois marco outra para responder. Tá certo? Então você tem uma dúvida aí? Quer que a gente volte com essa temática de relacionamento? Ô pastor, eu queria aprender mais sobre relacionamento. Então faz isso. Você se inscreve, convida o pessoal para se inscrever lá no nosso canal. Se a gente atingir essa meta de 700 inscritos, né, na próxima semana ou na outra, a gente marca outra live para aprofundar a questão de casamento, relacionamento e tudo mais, em nome de Jesus. Tem mais um recadinho aí? Tem mais? Dona Cristina também chegou. É minha mãe, tá aí presente, né? Deus Um abençoe. abraço, minha sogrinha. Em nome de Jesus. Está aprendendo aí a palavra de Deus aí. Em nome de Cristo, amém? Vamos lá então. Tá.
Espero que o Davi Raniel não esteja assistindo, né? Que não é para criança, não. Vamos lá. Sobre a sexualidade do casal. Vocês entenderam o desafio? Tá? Se a gente chegar a 700, aí eu marco outra live para a gente tratar de novo sobre esse assunto, mas mais aprofundado, negócio mais profundo. Então vamos lá. Sexualidade do casal. O que mudou, né? Por que os casais começam o casamento bem, daqui a pouco chegam com problemas? Eu recebo bastante, pastor, o negócio está legal, não, o negócio está difícil, o negócio está complicado. O que mudou? Então, pegando muito daquilo que eles trouxeram para nós elencamos alguns pontos aqui rapidinho. Primeiro, a mudança da rotina e dinâmica familiar, ou seja, os horários e os hábitos. A família mudou. Então, antes o casal tinha, né, o seu período de descanso bem certinho, chegava naquele horário ali, né, 6 e pouco, as famílias se reuniam, já iam preparar para jantar. Quando era 8 e pouco, a turma já estava se recolhendo para dormir. Hoje virou, meu irmão, de ponta cabeça. Não há mais horário, a gente não consegue marcar. Algumas famílias ainda conseguem, por favor, não estou generalizando nesse momento. Algumas famílias ainda conseguem manter, mas se tornou a minoria. A maioria não se encontra mais os horários, né? Um chega para almoçar de 1 hora, outro chega 1h30, outro chega 2 horas, o outro tem que almoçar às 11 horas, porque tem que sair mais cedo para o trabalho, para a faculdade. Então, essa mudança de rotina, essa mudança de hábitos, findou interferindo na sexualidade da maioria dos casais. Por quê? Porque eles não têm mais aquele momento de descanso sem perturbação, né, dos filhos. Os filhos antigamente que dormia 6 da tarde, 8 da noite, né? 6, 8 da noite, você vai ver o menino hoje está 1h30 da manhã, tudo acordado. Aí complica, Manel, né? Parece um bando de coruja o menino hoje. Então, é complicado. A mudança de rotina interferiu bastante nisso aí. Uma outra questão, que é um pouquinho mais delicada, hoje eu não vou aprofundar muito, não, mas não se esqueça, não, que a gente volta. Né? Disfunções sexuais e ou hormonais não tratadas. Irmãos, é incrível ainda, tá? Nessa época que nós estamos vivendo, pessoas com disfunções sexuais ou hormonais que não buscam tratamento, se calam, se fecham. Maridos que não dizem para a mulher, olha, não estou me sentindo bem, está um negócio meio estranho comigo. Ou a mulher chegar e dizer, olha, preciso um médico, preciso ver, porque tem uma coisa estranha comigo. Irmão, tem que falar, você tem que abrir a boca, tá? Eu entendo o casal não querer conversar isso com terceiros, eu entendo, mas nem entre si. Pelo amor de Deus, tinha que falar, mas não, se trancam, se calam, e o outro que pensa o que quiser pensar. Aí às vezes o marido acha que está sendo traído, a mulher acha que está sendo traída, porque os dois não conversam. E seria uma coisa simples, pelo menos de entender. Não sei se é simples de resolver, mas de entender seria simples. Chegar e dizer, olha, eu não estou bem, estou com a saúde aqui debilitada, tem um negócio estranho. O outro entenderia com mais facilidade. Mas não, preferem se ausentar um do outro, não diz nada, fica um de um lado emburrado, o outro do outro lado emburrado, e não falam. Não fala, não abre a boca. A pessoa vive 20 anos, 30 anos com o outro e não abre a boca. Como é que pode isso? Então esse é um dos problemas que acontece muito, que eu queria recomendar a vocês casais, principalmente os casais de mais idade. Falem, não há vergonha nenhuma, falem sobre isso, pelo menos entre vocês dois. Tudo bem? E querem me procurar, você sabe, estou aqui para te ouvir. Casos, né, de adultérios não resolvidos ou maltratados. Existe muito, pastora. Né? Ou o marido ou a esposa cometeu adultério. Não, perdoou, mas não ficou muito bem resolvido. Aí fica uma rusga, fica um negócio ali estranho, e aquilo não se resolve, aquilo não é ajustado, aquilo não é tratado. Se não é tratado, não é sarado. E eles vão postergando isso, vão empurrando isso com a barriga. Daí um tempo o casal não consegue mais nem se aproximar um do outro, porque há uma barreira, parece que há um elefante branco no meio da sala, e isso não deveria ser assim. Por favor, aqui nós somos totalmente contra a infidelidade. Totalmente contra que o casal quebre sua aliança. Certo? Mas se um deles resolveu perdoar, isso deveria ser real, isso deveria ser verdadeiro. Ah, pastor, mas eu não consigo esquecer. Você não vai esquecer, meu filho. Você é uma pessoa inteligente.
fica guardado na sua memória. Isso é cognitivo, isso é natural do ser humano. Você vai lembrar. E se você não consegue, não consigo, pastor, você tem que procurar um profissional psicólogo. Chegar e fazer uma terapia. Olha, aconteceu essa situação comigo, eu não estou conseguindo lidar, eu não estou conseguindo conviver com isso. Você vai ser acompanhado e você vai ter ferramentas para poder seguir em frente. Aqui eu posso te dar orientações espirituais, aqui eu posso te encaminhar na palavra, mas existem situações que você precisa especificamente de um profissional da área, para que você possa então vencer essas batalhas, né? Uma outra situação bem rapidinho aqui, né? O vício em sexo. Isso é importante, viu? Tem casais que chegam a ter grandes problemas porque um deles é viciado em sexo. E não há uma coisa regrada. Não há... Eu recebi um caso aqui na igreja, irmãos, que nem te conto, porque são coisas muito íntimas, muito pessoais, e que exige de mim, né, manter o sigilo pastoral, que é uma coisa que nós somos muito rígidos quanto a isso. Mas se eu pudesse te contar, né, uma pessoa sofrida. A pessoa chegou a dizer: eu não sou máquina, né? E eu tive que chamar a outra pessoa e dizer: olha, você precisa de tratamento. Você precisa se tratar, porque isso não é normal. Tá? Você está fazendo o seu cônjuge sofrer. Então é preciso se conversar sobre isso. Uma outra questão aqui, estou correndo para dar tempo. Questão anatômica. Nós tivemos, não foi aqui, foi no Ceará. Nós tivemos uma pessoa, né, uma senhora, que ela teve grandes problemas no casamento. Sabe por causa de quê? Filhos. Por causa de filhos. Durante os partos, ela teve, né, um problema na sua estrutura corporal, que ficou flácida. E ela começou a ter problemas seríssimos com o marido. E só veio tomar ciência de fazer alguma coisa quando nós conversamos com ela. Falei: meu irmão, você tem que ir no médico, você tem que falar. Isso não é caso de oração, a não ser que você creia no milagre, a não ser que você tenha fé suficiente, acreditar no milagre para que o seu corpo seja restaurado. Eu creio nisso também, então nós podemos orar por isso. Mas fora disso, você tem que ir no médico. Ela findou indo no médico. De imediato, a ginecologista, depois de fazer o exame nela, já marcou a cirurgia. Ela precisou fazer uma reconstrução. E tem quantas e quantas mulheres passam por isso e não falam para ninguém? Situação terrível, muito terrível. Então, às vezes o sofrimento ele pode ser vencido, mas você precisa entender que há certas coisas que não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religião. É atitude. Você precisa tomar uma atitude. E por último, para a gente encerrar, as práticas abusivas. Olha, nesse período de pandemia agora, viu? Muitas e muitas mulheres sofrendo. E eu estou batendo nessa tecla. Você não deve aceitar ser espancada. Você não deve aceitar um relacionamento abusivo. Você é um ser independente, você é uma pessoa, você é idônea, você tem que viver. Não estou dizendo para pedir divórcio, não estou dizendo para fazer loucura, mas se você está apanhando, se você está sofrendo, né, abusos, se está fisicamente sendo agredida, peça socorro. Não existe essa coisa de manter um relacionamento abusivo. Não só abusivo no sentido de espancamento, né, pastora? Não deixar a mulher ser, né? Não ser, ela não pode ser. Ela tem que ser aquele robozinho de fazer o que ele quer, tudo o que ele quer, na hora que ele quer. Não pode ser. Ela tem que ter o direito de discordar. Ela tem que ter o direito de dizer: eu gostaria que fosse dessa maneira, eu quero que seja dessa maneira. Porque os direitos nesse caso são exatamente iguais. Biblicamente não há respaldo para que a mulher seja maltratada ou descartada ou tida como um ser de segunda classe. O que Deus falou foi apenas na questão de hierarquia do lar. De hierarquia do lar. Um precisa ter o papel de decisão final. Um precisa ter o papel de autoridade, mas a autoridade bíblica nunca é para o sofrimento. Meu irmão, eu não entendo como tem crente que não bota isso na cabeça. A maior autoridade do universo, querido, a maior autoridade é Deus.
E ele não é conhecido por ser mau, ele é conhecido pelo seu amor. A autoridade não é sinônimo de fazer o outro sofrer. Não sei porque entenderam assim. Não sei porque entenderam que ser cabeça, ter autoridade, é mandar nos outros, é fazer os outros sofrer. Não é. A autoridade é responsabilidade para manter bem aquele negócio, para que aquilo ali seja lugar seguro, lugar de proteção, lugar de amor, lugar de sustentação. Tá? Então não aceite, querida, denuncie, peça ajuda. E se você sabe de uma mulher que está sofrendo, se você sabe de uma mulher que está sendo espancada, que está sendo psicologicamente perturbada, diga para ela, olha, não é certo o que você está vivendo. Não é certo. Então muitos casais têm problema disso porque o cara é um truculento, porque o cara é um bruto, porque o cara acha que a mulher é uma espécie de objeto que foi criado para satisfazer tudo que ele quiser. Não é assim. Não é. Tem coisas que é ela que vai decidir. Tem coisas que é ele que vai decidir. E a dinâmica do casal se autoajusta para ver qual é a vez de cada um, qual é a opinião de cada um. Tá certo, então? Já vou parar por aqui que eu estou ficando nervoso. Nós já vai começar a próxima, né? Eu já vou daqui a pouco querendo pregar, então complica. Então entenda isso, meu irmão. Dá para ajustar. Agora você precisa entender o que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus. Pastor, as considerações finais para a gente já ir caminhando para encerrar. Amém. Isso, e as considerações finais, o que Deus fala ao meu coração, o que eu percebo é que você deve entender, pode não estar bem agora, porque em questão de casar existem N motivos, mas você pode refletir que talvez tenha começado mal, tenha começado errado, e agora você está começando a perceber alguns pontos que deveriam ter sido considerados antes, e aí você entende o seguinte: o que passou, você não pode talvez consertar, mas daqui para frente pode ser diferente. Amém? Porque o plano de Deus, a Bíblia diz, o pensamento de Deus para conosco são pensamentos de paz, para dar o fim que a gente deseja. Agora eu pergunto a você, qual é o fim que você deseja para a sua vida? Qual é o objetivo que você tem? Qual o foco? Qual o desejo do seu coração daqui para frente? Comece a sonhar isso, comece a elencar pontos que vai te dar uma direção, um direcionamento. Convida pessoas para estar aí lhe apoiando, lhe ajudando. Amém? Que Jesus está, pode ser que você não esteja vendo Ele, mas Ele está presente. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deixa eu dar um recado especial para o pessoal aqui da gravação. Queridos, você que assistiu essa nossa palestra e algo importante ficou no seu coração e você sentiu de compartilhar com alguém, não se prive não, compartilhe, envie essa mensagem para quantos você puder, ajude outros também a ouvir aquilo que você ouviu nessa noite. E nós estamos pedindo, não é como pagamento, mas é como uma forma de incentivo ao nosso ministério. Se inscreva no nosso canal, assine, ali o nosso canal, acione o sininho das notificações, curta os vídeos, espalhe essa mensagem para todos quantos você puder e seja canal de bênção na vida de muitos, em nome de Jesus.